É, boa noite, me chamo Getúlio Trindade. Tenho um projeto chamado Vida, Saúde e Alegria. E ele funciona na cidade de Belém, no distrito do Mosqueiro, né? E temos levado a essas pessoas, né, qualidade de vida emocional, principalmente, né, a atividade física e lúdica. E esse período, né, nós criamos também uma assessoria de corrida, né, chamada GW Runner. E como nossa assessoria e o nosso grupo, eles são, na sua maioria, constituídos por mulheres, inauguramos algumas discussões assim, muito interessantes. Compreender, né, por que as dificuldades que as mulheres enfrentam, né, em participar de atividade física. As relações, mercado de trabalho, né, e atividade esportiva, né? Então, o nosso foco vai ser mulher, atividade física, seus impedimentos, suas dificuldades, mercado de trabalho, dupla jornada, né? E o quadro de violência, né? Que muitas mulheres acabam sendo agredidas, né? Vivenciando isso. Então, nosso projeto, ele inaugura Primeiro, fizemos umas rodas de conversa, onde nós fizemos uma abordagem sobre feminicídios. A Dayana, que está aqui conosco nesse podcast, já participou da primeira roda de conversa, né? Falando da mulher, do empoderamento. E outros colegas falaram da estética, e outros falaram também sobre feminicídio, né? Como comunidades, como Rede Pios, né, se instalam, se organizam e praticam todo tipo de maldade contra as mulheres e usam os espaços, né, que são criados, as redes sociais, para divulgar horrores contra as mulheres. Parece até que não tem mães, né, irmãs, né? Bem, então nós convidamos aqui, essa é a Premier, né? Primeira rodada desse debate, né? Aí, então nós convidamos a Maria do Carmo, daqui ela vai se apresentar, né? Maria do Carmo é uma mulher promotora pública, foi prefeita de Santarém, exerceu mandato de deputado, reelegeu-se, está aqui conosco. Uma mulher comprometida com as lutas das mulheres, né? E ela vai falar nessas questões que nós já abordamos aqui, né? Aí está também aqui a Juliana, presidente da Federação de Triatlo do Estado do Pernambuco, é atleta e gestora da sua entidade federativa. E também aqui está a Dayana, né? Ela participou já de uma roda de conversa e agora está participando aqui do podcast, né? A Dayana Carvalho, ela é atleta também, triatleta, e é presidente da Federação Paraense de Triatlo. Tá? Então, nós vamos começar com a apresentação aqui de cada uma de vocês, tá? Não adianta girar a caneta, né? Mas vamos lá com a nossa deputada que está aqui, e depois, Muito obrigada. né? Aí depois a Diana, e por último, nós vamos privilegiar a nossa querida presidente da Federação Pernambucana, que está aqui. Está nos visitando. Só quero fazer uma menção aqui, né? Que está aqui o Ronan Gueiros, ele é vice-presidente da Federação Brasileira de Triatlo, né? Muito comprometido com o esporte, está aqui acompanhando aqui a gente aqui. Então, Maria, vamos lá. Tá certo, muito obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite que você, Getúlio, me fez para estar aqui hoje ao lado dessas duas mulheres que eu não tenho a menor dúvida que fazem a diferença, né, na vida daqueles que amam o esporte e principalmente no esporte tão diferenciado como é o triatlon, né? E que precisa de visibilidade e que, portanto, é fantástica a sua ideia de trazê-las aqui, porque eu tenho certeza que assim
vão divulgar e vão realmente mostrar para as pessoas o benefício que é a prática desse esporte, que não é fácil, e com certeza absoluta para as mulheres também não é, né? Mas para quem está nos ouvindo e nos vendo, eu sou a Maria, eu sou deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Eu já fui prefeita de Santarém, já fui deputada estadual, é o meu segundo mandato deputada estadual, fui candidata a governadora em 2002 aqui, fui para o segundo turno, mas infelizmente perdi as eleições, mas faz parte da história, porque entre o antes e depois, logo depois nós conseguimos conquistar o governo do estado com uma mulher, eu abri as portas, mostrar para as mulheres que era possível você ser governadora do seu estado. E eu me elegi prefeita e logo depois a governadora Ana Júlia se elegeu a primeira governadora do estado do Pará. Então, isso é muito importante para a nossa história, para a história das mulheres, para o espaço político que é importante, que precisa ser ocupado cada vez mais por mulheres. Eu digo que mulheres são estrelas, aonde a gente vai, nós somos estrelas. E numa noite escura, quanto mais estrelas no céu, mais claro é o caminho. Portanto, mais mulheres na política, que é um lugar ainda muito, muito masculino, muito escuro para nós mulheres, precisamos precisamos abrir portas e precisamos estar nesses espaços de decisão, né, de poder. Mas eu estou só me apresentando, eu vou bater um papo com vocês e mais do que bater papo, eu vou aprender com vocês, porque é importante colocar aqui, eu tenho 65 anos e fui atleta de natação a vida inteira. Comecei muito novinha, fui até 18 anos quando eu entrei na faculdade, fui campeã norte-nordeste e brasileira de natação, estilo crawl e estilo borboleta, né, que eu gostava muito. Então, eu escolhi essas duas modalidades da natação e fui bem avante no meu clube querido aqui, que é o Clube do Remo, né? Glorioso. E o glorioso Clube do Remo. E deixei quando fui para a faculdade, porque realmente aí eu tive muita dificuldade, né? Eu tinha que decidir se eu queria ser atleta ou se eu queria ser advogada, que eu entrei na faculdade de advocacia. Na época eu queria ser diplomata, então começou a não coincidir. Eu comecei a treinar às 6 horas da manhã para poder caber o dia, né? Mas eu vi que não era suficiente, eu estava começando a perder espaço e eu preferi sair no auge do que sair depois de não conseguir. Eu dava provas de fundo, eu era atleta de 800 metros, então eu comecei a perder o fôlego, né? Sem treinamento, e resolvi sair e deixei. E até hoje eu tenho grandes amigos aí na natação. Eu tinha 18 anos, agora estou com 65. Meus 2 filhos foram atletas de natação, hoje um tem 30, outro 24, 26, e foram também atletas de natação. E devo uma coisa muito importante para as mulheres, que pode até parecer futilidade, mas só foi aparecer celulite em mim depois do segundo parto. Olha aí o que a natação faz. Passei, uma dica que é importante. Celulite, nunca. Só depois do segundo parto, isso porque eu já me meti na política e já não tinha mais tempo de ir para academia também fazer musculação que eu faço. Então, a gente sempre deixa o esporte para segundo lugar, quem não escolhe o esporte como, né, a sua concepção de vida, que com certeza é o caso de você. Mas estou muito feliz de dividir esse espaço, estou louca para ouvir vocês e ouvir a experiência de cada uma, tá? Eu fui atleta de ontem, hoje vocês são as atletas de hoje. Será? Então é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Obrigada, Getúlio, por essa oportunidade. Obrigada, doutora. Bom, eu queria dizer que eu estou muito honrada de participar desse podcast. Olha, doutora, a senhora é uma inspiração. Quando a senhora começou a falar que atleta de natação, eu disse, será que Remo? Sei, olha para falar. Do famoso Senadinho que meu pai era, lá do Clube do Remo. Isso é legal. A gente vê como o esporte ele conecta as pessoas, né? Ana Carvalho, estou hoje como presidente da Federação Paraense de Triatlo. A gente vem reerguendo essa federação, montamos um campeonato, então está sendo uma luta dura, difícil, mas assim, a conquista é para todos e todas, né? Porque nós mulheres, a gente
realmente faz a diferença numa gestão, e isso é comprovado cientificamente, porque o Sebrae que disse, hein? Está lá, no site do Sebrae. Sou mãe, sou triatleta, sou aluna de Getúlio, que ele me puxa muita orelha. Venha treinar, venha treinar. E é um prazer estar aqui com vocês, estar dividindo esse espaço, estar falando sobre o que a gente faz e a gente faz bem, porque cada uma aqui desenvolve um trabalho, e é um trabalho que eu digo sempre, nesses bate-papos, nessas rodas de conversa, eu digo sempre, e falo para o Getúlio também, que o nosso trabalho não é necessariamente para a gente, é para muita gente, e a gente não tem noção do impacto do que a gente faz na vida das pessoas, seja na prática, seja como família, seja emocional, é uma construção boa que a gente leva para a sociedade, né? Então, o nosso trabalho realmente ele é, e eu digo de cátedra mesmo, porque eu vivo isso hoje enquanto gestora de uma federação paraense, né? Eu vivo muitas situações em que eu digo assim, isso é fruto de um trabalho que eu estou fazendo, que já vim construindo lá atrás, de forma empírica, mas hoje a gente colhe já alguns frutos, sabe? E isso é muito legal. Falar sobre esporte, para mim, eu amo falar sobre esporte, né? Eu amo falar. Eu não tenho lastro de esporte, tá? Não sou igual a senhora, doutora, que foi Eu comecei a minha vida no esporte, entender de esporte, falar de esporte, respirar esporte, conversar sobre esporte, sobre tudo. Eu tinha 35 anos de idade. Não tenho vergonha de dizer que eu tenho 42. Então, eu não tinha nada, eu não conhecia... Gente, eu não conhecia nada de esporte. E hoje eu me vejo numa roda de conversa falando sobre esporte e sobre o que eu faço, sobre o que eu amo fazer e do crescimento do nosso esporte, do nosso triatlo aqui no Pará e no Norte, né? Que legal. Agora, com você, Juliana. A nossa convidada. Diretamente. Diretamente de Recife. Daquele prefeito maravilhoso. Gente, primeiro eu quero agradecer também. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vim de Recife direto para cá, né? Cheguei hoje, Dayana me fez esse convite. E eu fiquei muito feliz em poder dividir, né, essa história. Esse bate-papo aqui com vocês, falar sobre esse assunto. Eu, ao contrário, não ao contrário, porque você já teve essa sua história também, mas desde os 2 anos de idade, hoje eu tenho 42 anos, me chamo Juliana Mafra, mais conhecida como Ju Mafra lá em Recife. Então, desde os meus 2 anos de idade, eu fiz atividade, então já venho construindo, né, essa história, mas no triatlo em si eu estou há pelo menos uns 20 anos que eu pratico o triatlo. Então, eu venho construindo, né, essa trajetória. O triatlon começou lá em Recife, numa situação assim, muito iniciante mesmo, a gente fazia as provas mais em universidades, a parte mais indoor, e depois a coisa foi crescendo, tendo campeonatos, tendo circuitos, né? E aí eu fui construindo esse passo, comecei na natação, aí comecei no triatlo, comecei a me destacar, comecei a participar de campeonatos brasileiros, fui campeã brasileira, fui a primeira mulher que representa Pernambuco no Mundial. Então, isso também me fez hoje estar onde estou, né? Hoje eu sou presidente da Federação de Pernambuco, com muito orgulho, porque hoje eu consigo ver os 2 lados da moeda, né? Onde eu fui atleta e sempre quis cobrar de uma federação ou de alguém que tivesse ali acima, montando, proporcionando as coisas aos atletas. E hoje eu estou do lado onde as pessoas me cobram ou me olham de um lado, né? Por outro, e a gente consegue ver que é tão difícil. Eu acho que nem todo atleta imagina o quanto é difícil a gente, né, correr atrás. Como a gente estava conversando hoje mais cedo, exatamente a dificuldade que a gente tem, às vezes, conseguir, né, proporcionar um campeonato, montar um circuito, de fazer tudo isso e poder levar para as pessoas. Mas hoje eu estou muito feliz em poder participar disso, poder contribuir, poder conversar, aprender também com vocês, que é claro. Eu acho que cada conversa é um aprendizado, cada conversa a gente conhece novas coisas, né? Aprende. Então, isso é importante para mim, que estou começando agora na gestão. Então, é um ano que para mim está sendo desafiador, porque, como você mencionou no começo, eu também tenho uma assessoria esportiva em Recife. Então, eu tenho esses 2 lados, onde eu preciso trabalhar ao lado dos alunos, onde eu preciso ser presidente. Então, às vezes, são posturas diferentes que a gente precisa ter numa mesma situação, né?
Mas eu tô aprendendo, tô gostando, tá sendo muito desafiador para mim, não vou mentir, não. Mas eu gosto do esporte, eu quero levar o esporte, quero levar esse lado onde a gente fala sobre a mulher também, que é isso muito importante, levar as mulheres para o esporte, né? Mostrar, não só elas, mas mostrar a todo mundo o quanto isso é importante e enriquecedor na vida de todo mundo. Então, eu acho que é super válido e importante essa nossa conversa, esse nosso debate e todos esses assuntos que a gente vai trazer aqui. Ok, obrigado. Então, nós vamos fazer uma pergunta geral, que vai até o final do nosso... que é o papel realmente, né, em que a mulher hoje, né, desenvolve nas suas atividades que são grandes, não são pequenas, né, que são mães, né, que são mulheres, suas feminilidades, né, sensualidade, trabalho e atividade esportiva. Dentro desse leque de coisas aí, né, que foram mencionadas, como é a vida hoje, né? Como é que se respira, se expressa? Por exemplo, quais foram as dificuldades que se tem, né? Uma mulher de participar de uma atividade esportiva sem que enfrente determinadas circunstâncias. Muitas vezes assédio, Sim. ou muitas vezes impedimento, menosprezando, né? Então, está assim aberto para a gente conversar um pouco sobre todas essas coisas aí. Tá certo. Eu acho que eu começo por políticas públicas, né? Que é mais a minha seara, digamos assim, porque atleta mesmo, eu fui até 18 anos e tinha algumas coisas que impactavam na feminilidade naquele tempo. Eu acho que hoje em dia, talvez, já tenha formas, né, de superar isso. Mas, por exemplo, eu como atleta de natação, eu tinha um cuidado com o meu cabelo, era impressionante, porque estragava. Naquele tempo, o cloro acabava. Eu não sei se hoje já melhora, mas naquele tempo a gente, Deus o livre, era uma coisa. Eu não queria, como a natação não era muito comum naquele tempo também, a gente ficava igual um cone, né? Ficava enorme para cima e pequena para baixo. E eu todo dia ia me olhar no espelho, porque eu não queria ficar daquele jeito, né? Então, eu praticava o esporte, mas ao mesmo tempo eu queria meio que moldar o meu corpo de acordo com a beleza, com a feminilidade e tudo mais, né? Hoje em dia deve ser bem diferente, eu não tenho a menor dúvida. Mas deve ter produtos que nos protegem. Eu tive muita acne, isso piorava demais no cloro. Então, eram coisas que me incomodavam. E hoje eu digo que eu saí da prática esportiva por conta da faculdade, da universidade, mas quem sabe não foi por isso. No fundo, né, a gente começa a querer namorar, começa a querer beber. Eu não bebo, mas muitas atletas do meu tempo, elas queriam sair. No final de semana a gente tinha que dormir cedo, acordar cedo, era uma vida realmente muito regrada e que deve ser até hoje, a despeito de alguns jogadores de futebol que dão um exemplo, que eu digo, quando eles deveriam ser bons exemplos para a juventude, eles são maus exemplos não só por esses hábitos ruins, mas pelos hábitos de vida muito ruins, né? Uma vida promíscua, uma vida muito desregrada, mas são muito bons de bola, né? E acabam ganhando milhões de reais. Aliás, isso é uma coisa que no esporte de vocês não fazem, quer dizer, a injustiça é muito grande com mulheres praticando esporte, até na hora do patrocínio, né? As nossas meninas que jogam futebol ganham muito menos do que os homens que jogam futebol, né? Então, são vários desafios que nós temos aí pela frente. Mas quando eu fui prefeita de Santarém, eu vi esse olhar. E você pode influenciar quando você tem a caneta na mão. E como você tem a caneta? Como prefeita, como governador e como presidente da República, né? O parlamento, você elabora leis, mas você executa mesmo, a caneta está na mão e cheia de tinta quando você está no executivo, e aí não tem desculpas. E como prefeita de Santarém, eu implementei várias academias públicas. Eu colocava, não tinha no meu tempo lá, há 15 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos professores de educação física na rede pública. Eu fiz o primeiro concurso e contratei 80
80 professores de educação física, porque as aulas eram de recreação, como em muitas escolas são até hoje, você tem que ficar bem atenta. Até hoje não tem aula de educação física, tem aula de recreação para as crianças. Eles não aprendem técnica, eles não aprendem os valores do esporte, entendeu? Porque isso você aprende na sala de aula, não lá, só dentro da quadra. Então, eu implementei política pública voltada, era transversal a questão do esporte em todas as nossas secretarias. Nós colocamos em prática o Bolsa Atleta e nós dávamos recursos para todas as modalidades, não ficava nenhuma de fora, porque às vezes a gente acaba dando, o executivo acaba dando uma importância muito grande para as escolinhas de futebol, né, para o futebol amador, para o profissional também, mas o amador também. Profissional, eu venho de uma cidade que tem 4 times que estão no Parazão, né, de futebol, nenhum foi classificado, mas voltaram, se mantiveram, mas assim, Tá tudo porque certo. tem problemas lá e a gente acaba com a injustiça dos financiamentos, né, para os times do interior. Eu fiz várias sessões aqui para discutir o financiamento dos times de interior. Isso deve valer para vocês com certeza. Mas de forma geral, eu tenho a impressão, e aí eu acho que eu posso estar errada, e aí eu quero ouvir vocês, mas eu acho que hoje as mulheres estão cuidando mais da saúde do que os homens. Sabe? Eu acho que as mulheres têm mais opções de ir para as academias, de cuidar da saúde e do esporte, de seguir adiante o que elas recebem de instrução. O que impacta? As mulheres ainda são muito empobrecidas, e nós sabemos que praticar esporte não é barato. Sim. E as mulheres, ela têm uma carga de trabalho muito grande e recebe, às vezes, o mesmo ou até um salário menor do que os homens fazendo a mesma coisa. E quando elas têm um horário de descanso, e por isso eu luto pela escala 5x2, quando elas têm um horário de descanso, elas vão para tudo quanto é lugar, menos para uma praça praticar um esporte, correr. Elas vão cuidar dos filhos, da família, vão cozinhar, vão fazer tudo o que elas precisam fazer em um dia de descanso, porque na segunda-feira já começa toda a rotina, né? Então, hoje eu percebo que as mulheres estão muito nas academias públicas, portanto, quanto mais academia pública, melhor, mas o município tem que colocar lá instrutores, tem que colocar as pessoas que vão cuidar, senão elas vão sair adoecidas, com problema de coluna e tudo mais. Mas eu vejo muitas mulheres nessas academias públicas, porque realmente o recurso é muito pequeno e não sobra para pagar uma academia de qualidade. Apesar que, quando a gente olha de longe numa academia, você vê hoje muito mais mulheres do que homens, né? Eu percebo. Eu faço musculação. É o que me resta fazer 6 horas da manhã, porque à noite, quando eu chego em casa, não consigo fazer nada. Mas eu acho que a gente, esse olhar feminino, e aí vocês vão dizer, existe realmente muito preconceito. Mas eu acho que o pior preconceito é na hora dos salários, é na hora dos patrocínios, é na hora da qualidade. Eu sei, porque eu volto a repetir, a minha ex-cunhada, ela pratica o triatlo, tá? Ela é de Santarém, ela tem um circuito Zéfiro. A Gláucia. A Nossa, é maravilhosa. Ali é a Gláucia. Ali, Gláucia é guerreira. A Gláucia é guerreira, né? E tá na linha de frente, tá? É. E eu vejo a luta que ela tem para trazer para as competições, né? Para fazer os circuitos, para chamar atenção. Então, eu tenho um exemplo que não é dentro de casa mais, já separaram eu com ela, o João, mas eu não estou mais diretamente ligada, mas eu vejo e acompanho de perto, tá, todas as dificuldades que ela enfrenta nesta modalidade de esporte, que não deve ser diferenciada nas outras modalidades de esporte. Então, para terminar esse bloco rápido, eu costumo dizer o seguinte: antigamente, assim, há uns tempos atrás, antigamente não, mas eu acho que quando eu fui mãe logo cedo, há 30 anos atrás, a gente queria muito botar nossas filhas para fazer balé, né? Eu digo que hoje tem que pegar essas meninas e botar para fazer jiu-jitsu,
Porque isso é defesa pessoal. Na hora de um assédio, na hora de uma necessidade, eu não sei se o balé vai resolver, mas o jiu-jitsu vai, né? Com certeza absoluta vai. Então eu estou incentivando, inclusive financiando como deputada estadual, que muitas meninas de periferia, de meninas de escolas de periferia mais simplórias, elas possam ter essa possibilidade e eu financiando, inclusive, as instrutoras, mulheres que vão até elas. E dizer também que eu coloquei aqui uma coisa que eu já coloquei, a questão do balé, que eu acho que é muito importante, mas eu acho que a gente tem que trabalhar mais a questão das meninas aprenderem a se defender e também que a gente possa incentivar, como era algum tempo atrás, eu não sei se ainda existe hoje, talvez não, é que nas escolas, porque hoje tem as escolas de tempo integral, então no segundo tempo, né, tinha um programa chamado Segundo Tempo, que todos os meninos no outro tempo subsequente, na parte da tarde, eles aprendiam uma modalidade de esporte, aprendiam o que quisessem, mas o esporte era muito forte, era muito firme. Eu acho que isso é fundamental. Mas, assim, incentivar as meninas à prática de esporte, nós precisamos fazer, as mulheres precisam mais do que nunca, tem um certo tempo na vida que a gente entra na menopausa, quando você entra na menopausa com o seu corpo mais cuidado e mais preparado, isso é possível. Olha, o meu mandato de deputado estadual vai agora, ano passado já patrocinou e esse ano está patrocinando o campeonato estadual de vôlei, o campeonato de Muay Thai. Agora eu vou olhar para ver se eu patrocino de vocês também, porque já que vocês... Já que tem duas presidentes de federação, deve estar acontecendo alguma coisa aqui por Belém, né? Mas eu faço isso. Tá vendo? Olha, eu faço isso sim, com o maior prazer. Eu nunca fui atleta de vôlei, mas eu vejo a importância para mim. Depois do futebol, é um esporte coletivo que tem um atrativo muito grande, que as mulheres praticam muito. Então, eu estou financiando, patrocinando com as minhas emendas. Eu gosto de investir nessa área do esporte e principalmente na atuação feminina no esporte, porque eu sei que é fundamental para a saúde da mulher, principalmente na menopausa, pós-menopausa. O esporte salva, né? A prática esportiva, a prática coletiva salva. E nós, mulheres, precisamos disso muito e o nosso mandato está empenhado nisso, tá bom? Coisa boa. Olha, Maria, Bom, né? a Dayana aqui, ela está organizando, tem um búfalo. Tem. A federação, ela já começou, a gente ficou parado um tempo, né? E aí a gente retomou essa federação. Só que a federação, ela já chegou, como eu falei, Ana, já chegou metendo o pé na porta, porque a gente já vem com uma federação, somos, acho que uma das únicas federações do Norte com 5 provas que são seletivas de mundiais, né? Um paraense com 10 etapas. E assim, do Norte somos também um dos únicos com muitas provas, entendeu? Porque a gente quer realmente descobrir e mostrar, Maria, a gente quer mostrar para o Brasil que aqui no Pará a gente consegue fazer prova e muito bem de triatlo, porque a gente tem lugares lindos, Santarém, ter prova do campeonato, que falei com Gláucia. Gláucia, vamos pegar a tua prova e colocar no campeonato. E aí, ó, vem Ju de Pernambuco, conhecer o Pará, né? Então a gente consegue colocar e mostrar através do esporte do triatlo e dizer assim, cara, a gente tem potencial. E assim, tô te falando isso de muito coração aberto, porque a gente fala... Eu nunca imaginei, sabe, Maria, que a gente conseguisse, na minha cabeça, eu tenho anos aí de mandato, né? Mas na minha cabeça, eu só ia conseguir o que eu tô fazendo agora com 2, 3 anos. Erguer uma federação totalmente desacreditada, financeiramente 0,000. Juridicamente tudo é complicado. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E hoje a gente, com a ajuda da Confederação, do Ronangueiros, do sabe, que são os estão lá na gestão, Sandro, que é o presidente, que estão lá na gestão, olharam com muito carinho pro Pará e disseram assim, cara, a gente vai ajudar vocês, não só a vocês, mas todas as federações que estão, mas é porque a gente encheu o saco também, sabe? A gente disse, ó, a gente precisa de ajuda, porque tu só sabe que as pessoas só vão te ajudar se tu disser que tu precisa, e eu entendi isso, assim, eu tinha a galera, a gente
tinha os triatletas aqui, tem os lugares que a gente não vai descobrir ainda que podem ter provas de triatlo com um potencial gigantesco, mas as pessoas não conhecem. E a gente quer mostrar isso. Mas nós vamos fazer aquela prova ainda das mães do tri, né? Vamos, aí tem as outras provas também que estão acontecendo, né? Também com a chancela da federação. Tem um projeto Mães do Tri, que foi uma ideia, né? Que a gente pegou lá no passado, a gente viu uma mãe, olha só, Maria, ela queria muito participar do triatlo, né? Do duatlo, no caso, que foi na UFPA. Sim. E aí, assim, mas eu posso ir com meu filho? O filho dela, ele tem uma condição, né? Ele é autista e tudo mais. Eu disse, pode, mas eu não tinha entendido como é que ela queria, sabe? Aí ela disse, não, mas eu quero ir, eu quero correr com ele e eu quero pedalar com ele. Aí a gente avaliou e tudo mais, o risco, né? Porque a gente Claro. o risco, a segurança, a gente entendeu que dava para colocar ela na prova. Dessa experiência que ela viveu lá, a gente teve a ideia, né? O Ronan conversando com a gente, bora fazer o Mães do Tri? Mães do Tri, porque justamente implica nisso que a gente está conversando aqui. A gente hoje tem dificuldade, nós mulheres temos dificuldade, falando como atleta, porque eu passo por isso. Eu passo o dia todo trabalhando e tem muita coisa para resolver. Eu só tenho a madrugada para treinar e eu tenho o final da noite para treinar. Só que as ruas de Belém são perigosas. Se eu for sozinha, eu tenho que ir com spray de pimenta. Ou eu tenho que ir com alguém que Escoltando, né? me escoltando. Tu tá entendendo? A polícia fica, a rondando fica, mas ela não vai conseguir, sei lá, atuar no momento que, né? É o perigo pra gente. Eu fui assediada de madrugada. Eu já fui, foi horrível. Também, tenho Eu passei experiência. 3 meses sem treinar. E aí depois eu voltei, quando eu digo, não, eu preciso voltar a treinar, gente. Eu não vou ficar traumatizado pro resto da vida, né? E aí eu comecei a treinar, mas com spray de pimenta e tudo mais. E eu achei que isso era só no ciclismo. Aí eu sofri assédio na corrida também. Entendeu? Porque a gente só tem esses... Eu não vou treinar meio-dia, 11 horas, horário de herdeiro, né? Que a gente brinca. Eu só tenho esses horário de madrugada, horário à noite. E é muito perigoso pra gente. Então a gente enfrenta isso pra treinar, né? Enfrentamos também ruas que não são adequadas pra gente treinar um ciclismo, uma corrida. A Exatamente. gente tem dificuldade. O remo é nosso parceiro, porque assim, ele tem horários flexíveis para que as mulheres consigam treinar dentro dos horários que realmente a gente possa, né, ter uma qualidade de vida, algo que realmente vai proporcionar a saúde pra gente. E aí a gente fomenta o esporte desse jeito, sabe? As dificuldades são imensas, gente. Aqui em Belém a gente tem muita dificuldade. Criamos um movimento, né, que são mulheres que se reúnem para treinar, mas assim, tu sempre tem que estar alimentando isso daí, né? Alimentando essa força com essas mulheres, porque elas vêm de a gente vem de um dia a dia sofrido, Meu Deus. né? Com certeza. Isso eu tô te falando como triatleta. Agora, como gestora nessa caminhada do triatlo que eu vim, eu sofro muito, não sei se Ju, né? Ju Com pode certeza. falar depois, mas eu sofri muito preconceito. Ah, tu tá regendo uma federação? Tô. E tu tem prova de mundial? Tenho. E tu vai fazer um campeonato? Vou. E tu é mulher, né? Então falou assim pra mim, tu é mulher. Gente, como assim? Aí, ó, Maria, deixa eu te falar. Eu sempre tenho uma coisa comigo, sabe? Quem quer vir comigo, meu irmão, venha. Venha, porque eu tenho energia pra gastar e tudo mais. Com quem quer vir junto comigo. Claro. Quem quer criticar, meu irmão, critique. Mas fique pra lá, sabe? Eu vou a gente tem que ter uma consciência de filtrar isso e seguir. Porque é aquilo. Eu tenho muita consciência do que eu tô fazendo hoje impacta muitas vidas. E hoje eu vejo que impacta a vida da mãe. A gente fez um Kids que impactou também a vida das famílias, sabe? Crianças que nunca tinham pedalado e corrido junto, que foi um duatlo, né? Eu adorei, quando é que vai ter outro e não sei o quê. E aí eu vou descobrindo, tem um outro que quer fazer o Kids, não sei o quê. Então eu vejo impacto na vida dessas crianças, sabe? A gente faz a diferença. Lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia, não falava de esporte, não tinha nada a ver com esporte? Com 35 anos, o que eu trago de contribuição hoje do esporte pra mim? Além da saúde emocional, que isso é muito importante pra gente lidar com tudo que a gente vive no dia a dia, né? Com todas as nossas questões. Isso é muito importante, porque emocionalmente a gente precisa estar bem, né? Com certeza. Mas tem outras coisas que eu vi pelo esporte. Resiliência, disciplina, planejamento, gestão de tempo. Eu disse, se tem uma coisa que o esporte me ensinou, foram habilidades, umas que eu não tinha, outras que eu desenvolvi, para hoje eu estar onde eu estou. Acho que assim, sabe? Eu fui preparada, forjada ali para dizer, ó, você tem que ter essas habilidades aqui, porque lá na frente tem algo bom para ti.
Ô, vida, recebo, vem aqui. Não, Tô aqui. com certeza. E eu não sei Isso se é você importante. concorda comigo, por exemplo, nas escolas públicas, tanto as municipais quanto as estaduais, eles não incentivam as crianças. Muitas mães, até desavisadas, Sim. inventam que o menino está doente, que o menino tem uma coisa, né? Claro que tem verdade nisso, mas também tem muita para aproveitar para tirar o menino da prática esportiva, tirar a Mas eu acho que é criança. porque é muito né? daquilo que você falou, é recreação, sabe? É. Mas se Só for um recreação, esporte se for mesmo, algo ensinando muito direto, valores, isso. construção Mas é isso que eu digo. Exatamente. Se você Identidade. pega, por exemplo, volto aqui um exemplo rapidinho, a questão da violência contra a mulher, do machismo exacerbado. Tem. Eu acho que isso é cultural, Sim. certo? É estrutural, é cultural, não adianta, né? Que o homem é mais forte que a mulher, que a mulher tem que se calar, essa coisa, é cultural. Aí, como é que se rompe uma cultura? Na criança. Então, se nas aulas práticas de esporte for acompanhado das aulas, das salas Exato. de aula, de concepção, de desempenho, de vitória e derrota, como se comportar na quadra, isso tudo, Os princípios, né? os princípios, isso serve para a vida Exatamente. da criança. Lidar com as frustrações. Como Exato. lidar com as frustrações, A partir tá dali ele entendendo? levar para a vida, Em, né? em Não vez só de para... você estar no celular, na telinha, você está na prática esportiva, Exato. né? Eu acho isso fantástico, as escolas que voltam, aquelas de antigamente, brincar de cemitério, brincar, parte de recreação, tá? E que pode ficar com as crianças menores, mas isso é muito da interação das crianças. Tira a criança do celular. Olha, esse projeto agora que proibiu o celular nos colégios de ensino médio, os jovens recomeçaram a dialogar, a conversar. Eles estão jogando agora xadrez, dama, estão na hora do recreio, Sim. não está ali, né? No celular. Como era antigamente. Então, sei lá, olha, se tiver essa construção de esporte que vocês estão colocando aqui, Sim. que é sala de aula e na quadra. Mas a sala de aula é importantíssima para ensinar os que vai diminuir machismo e vai valorizar a mulher. Eu tenho certeza absoluta disso. Com certeza. Com Na certeza. escola, É. na escola Daiana, é o seguinte, só para lembrar também, tem questões, principalmente com ciclistas, né? Com corredores, né? Uhum. Violência no trânsito, né? Violência no Muito. trânsito. tem. Demais. Muitos atletas se acidentam, né? Mas passa por muito, cima mesmo. muito. Moto, carro, não estão Exato. nenhuma preocupação. É. Né? Eu já levei uma Só série... quem pratica que tem, né? Com certeza. Eu já levei uma série Ela já foi numa vítima, madrugada, né? já fui Já vítima. foi. Porque tem uma diferença, e vocês podiam me explicar, da ciclovia e da ciclofaixa, né? Uhum. Quem é que me explica aí direito o que é isso? Vocês devem saber, A né? ciclovia é para o ciclismo, é para A ciclovia, ela é assim. A ciclovia, ela é exclusivo exclusiva pro exclusivo ciclismo. para o ciclista. Não pode andar ali, sabe? E ela geograficamente, ela é delimitada ali. Ela deve ter um canteiro e tudo mais. A ciclofaixa é aquela faixa que ela é compartilhada com a via, sabe? Com a pista, Tá. entendeu? E aí, Então, Tem atletas e restrições. Tem restrições tem de velocidade restrições, também. tem restrições. A ciclovia, você só pode andar até 20 ou 30 km por hora. aqui é Ali. 20. Eu acho que lá 20. até 20, eu acho. Certo. E aí a ciclofaixa, é como o Dai falou, ela é compartilhada. E lá também a gente usa a ciclofaixa também, tanto para corrida como para o ciclismo. Entendeu? Alguns Tá. dias da semana. Que usa a bicicleta como meio de transporte, elas na ciclofaixa ou na ciclofaixa, né? A ciclofaixa. Assim, dependendo da teoricamente, integração, né? São Dependendo da tempos assim de Isso, horário. Né? É. Tudo depende do horário. É Por porque exemplo, às quem vezes vai de correr já regra, não né? corre naquele horário que o. De pico, né? É. Isso. Uhum. Lá em Recife, todo domingo existe a ciclofaixa. Ela funciona das 7 da manhã às 4 da tarde, se eu não me engano, o horário. E aí ela fica livre ela é exclusiva para o ciclista, mas às vezes os corredores usam em horários que tem muito fluxo, né, do ciclismo. E tem um dia na semana que ela é exclusiva para corrida, que ela é o sábado, que fica das 4 da manhã às 8. Ela é exclusiva só para corrida. E lá tem uma E a gente rua, né? tem uma... Não é uma rua, não. É uma via que liga a Zona Norte com a Zona Sul, que é a Via Mangue. Ela é um percurso de 10 quilômetros e ela fecha para um treinamento de ciclismo. Se a gente chama lá APCC, Área de Proteção, para o treinamento de ciclismo.
Vocês Aí ela ganharam fecha. por Isso, a gente lei ou ganhou. porque o governante foi solidário? Será Não. que é lei isso? Deve ser, né? Não, Eu foi vou dar uma lei. estudada Mas aqui, é bem porque eu acho que interessante, isso viu? é bom. Ele funciona Olha, das duas lá em vezes. Santarém eles conseguiram também. Não sei se você viu. Sim, sim, eu acompanhei. Bora de trazer perto. para Belém. Ele Olha funciona aqui. lá 3 vezes na semana. Sim. Durante a semana é terça e quinta. Olha. Aí funciona das 4 às 6 da manhã. E no sábado, das 4 às 8. Ela é exclusiva para treinamento de ciclismo. Ó. Então, quando existe, às vezes os corredores querem passar, aí a gente para e pede para eles educadamente, né? Explica que ali é uma via aqui onde os atletas passam numa velocidade acima de 30 quilômetros, né? Então, assim, é mais perigoso para eles. E, voltando aqui ao assunto que a gente estava sobre assédio, nessa própria via, antes de existir a APCC, a gente treinava, eu treinava com grupos, que eu também sou atleta, né? Como eu falei para vocês, eu Sim. pratico, participo ainda de competições, então a gente treinava junto com os carros. Os carros caminhavam e a gente ia no acostamento. E num desses treinos, a gente pedalando, eu subi no viaduto, quando eu fiquei em pé para subir o viaduto, passou um rapaz de madrugada, devia estar voltando de alguma farra, e bateu a mão em mim, no meu quadril, assim, na minha bunda, né? Isso. E aí, quando ele bateu em mim, eu ainda levei um susto, assim, cara, eu fiquei, sabe, passada, porque ele saiu do carro, ficou do lado de fora e bateu em mim. Então, aquilo querendo ou não, você fica com medo de voltar, né, para aquele percurso, tudo. E várias situações já aconteceram lá com outras pessoas também, nessa questão de você, depende do horário de sair, você ter medo de sair, o fato de achar que você vai correr, alguém vai tirar uma gracinha, ou alguém vai estar lhe seguindo, né? No ciclismo, a mesma coisa. As pessoas não... Uma vez eu estava pedalando numa BR também, eu estava sendo escoltada, o carro estava na pista e eu estava no acostamento. Uma moto veio e passou entre mim e o carro. Em alta velocidade, eu estava pedalando. Então, assim, porque era uma mulher, que era, sabe? Então, assim, várias situações de que a gente traz, né, para o momento. Então, várias situações que você acaba tendo que adaptar. A minha vida também é como DF, eu tenho horários, eu sou educadora física também. Então, 5 da manhã eu estou na academia, eu tô trabalhando, eu sou personal. Então, os horários que eu tenho para treinar, não vou treinar de 3 da manhã, né? Que não dá. Ai, eu já treinei. Eventualmente, Então, Já de madrugada. Eu passei um ano Próximo a alguma competição, você ainda, né, abdica de algumas coisas, mas tem situações que não dá. Então, às vezes, os meus horários são horários de herdeiro, que eu treino, mas em academia, indoor, exatamente pelo fato de não conseguir sair da manhã. Horário de Isso daí foi lá no Rio que me contaram essa história. Não sair no meio da manhã, ir pro meio da rua, sofrer um assédio, ou alguém seguindo você. Então, Mas por aqui, segurança isso, faz questão indoor, de né? segurança, eu faço indoor. Faz indoor. Então, às Olha. vezes, torna... Até o pessoal faz, não sei como tu aguenta treinar em doses, mas é o único momento que eu posso. Então, Você tem né? segurança, pelo Pois menos, é. né? Então, isso aí gera toda essa situação também. Você comentou também sobre a questão do patrocínio de mulheres e homens serem totalmente diferentes. Já sofri bastante isso, porque eu já me classifiquei para mundiais, já participei de 3 mundiais. Então, quando você se classifica, lógico que você tenta correr atrás de patrocínios. Claro. E assim, a dificuldade é enorme de você, na semana da prova, você sabe que não vai competir e de última hora você consegue um dinheiro com uma pessoa ali, outra ajuda aqui, outra ali, vai juntando e aí você, né, tira um pouquinho o seu ali, tenta alguma coisa para participar. Então isso, querendo ou não, também frustra um pouco o atleta, né? Desanima também a pessoa, mas é o que Dai vem falando e a gente tem que mostrar o outro lado disso tudo, né? É a resiliência, você não desistir nunca que eu já poderia ter desistido há muito tempo do esporte por essa falta de patrocínio, mas amo o esporte, então o esporte me educou em todos os sentidos, né? Na minha vida sempre fui uma pessoa muito disciplinada, com horário, com rotina, com tudo na vida. Então, o esporte leva você a várias vertentes, né? Ela educa você. Então, você trazer o esporte também, as suas regras, os seus princípios dentro de uma escola é muito importante. E a partir daí, você consegue levar para todos os lados, entendeu? Eu acho que é por isso que a gente se destaca, sabe? Porque Exato, a gente com mostra certeza. que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem,
enormes, Uhum. a gente mostra que é possível, Exato. sabe? A gente mostra que é muito possível. Com certeza. Mas quando você encontra os caminhos, sempre a gente vai encontrar os caminhos, Pois é. entendeu? Não, e vocês já viram que primeiro, assim, é interessante dentro das escolas, que eu coloquei, volto a Uhum. repetir, que é importante porque você descobre dons, né? Uhum. Dons do esporte ali, que meninos que Demais. anos depois você encontra, eles estão num time de futebol, estão Uhum. num Exato. time de vôlei e tal, e tal, e tal. Assim como na cultura, às vezes os meninos começam a cantar dentro da sala Exato. de aula, né? Nas coisas e viram. Às vezes nos né? festivais desse. Agora, E tem diz uma tudo, coisa você que me consegue chama muita descobrir. atenção, viu? Estou muito procurada para ajudar meninos que vão fazer peneira, né? Que fazem peneira e que vão para. É a mãe que está sempre à frente, Getúlio. É impressionante olha, isso. É o papel que a gente está discutindo, conversando, né? Do Uhum. É a esporte. mãe que leva o menino, que fica com o menino, Isso. que traz o menino. O pai torce, É. mas é a mãe que Que incentiva, né? Que acompanha. incentiva, né? Exato. É impressionante A isso, grande né? maioria. É. A mãe que alimenta o sonho. Porque eu acho que o pai deve dizer, menino, vai estudar. Né? A mãe não, você quer, eu vou, eu fico. Né? É Isso, e vai. impressionante. Eu como tenho uma mãe percebo totalmente isso. presente. A minha mãe foi 100% presente na minha vida no Olha, tá esporte. Olha aí. Ó, E Reunião tava- da escola. Eu não tenho essa sorte, não tô querendo falar da mãe a mãe, não, mas ela disse pra mim, até ela disse, desiste, que tu não dá, tu tem filha pequena, Helena, tu não dá, tu nunca fez esporte, tem uma filha pequena, tu trabalha, tu não vai. Mamãe, calma aí, né? E hoje a minha mãe tá junto com a gente, ela participa dos eventos, a minha filha também, envolvo toda a família. Pra mim, esporte é isso. Falei pra Ju, amei ela ter vindo com a mãe dela. Ai, Gente, que vem de lindo. Pernambuco com a sua mãe. Esporte é isso, triatlo é isso, é família, sabe? E a gente reforça os valores da família. Que fazem, né? É com claro, certeza. assim, eu fico muito braba que tem pessoas que se apoderam do Deus, pátria e família. Eu sou de esquerda e eu tenho Deus, eu defendo minha pátria e tenho família, tá? São conceitos que hoje na sociedade, né? Ela, antes de ser um educador físico, a minha formação foi na teologia. sim. E sou né? de esquerda, tá? Só para comentar. É porque Foi na é sempre a teologia. direita que diz que só eles têm Deus, pátria e família. Eu tenho Deus, pátria e família, sou temente e sou de esquerda. E sociologia, né? E a gente vai aprendendo né? Falar em pátria. Eu me lembro que a primeira formação pastoral que eu recebi era chamada TLC, Treinamento de Lideranças Cristãs. Cristãs. Nós saíamos na nuvem, né? Na Sim. nuvem, assim, uma coisa assim escatológica. Né? Sim. Quando você se depara com a realidade, que percebe que religião ela faz parte, né, da nossa vida, mas ela não pode nos alienar. Né? Muito como De jeito qualquer outra, Sim. né? A profissão de fé é da humanidade. Né? Agora, não pode ser uma coisa assim muito, a gente possa dizer assim, dogmática, que ao ponto de que na sociologia a gente chama de desconectação cognitiva. Né? Eu estou vendo os fatos, mas aqueles fatos eu vou, assim, ignorar aqueles fatos. Não vou investigar. Chegou um negócio aqui no meu celular, eu vou olhar. Toma, Maria. Não vou nem refletir. Isso é uma desconectação de conhecimento. A pessoa até tem, né, informação, mas desconectou o conhecimento, o raciocínio. Né? Né? Tu vai participar. Eu sou professor dela, assim. Ela tem que me ajudar também como uma atleta crítica. Claro. Não, professor, olha, meu lactato tá. Vai ou não vai? Vai. Meus hormônios vão começar a me ajudar ou Eu não lembro vão? que eu dizia assim pro Getúlio, já quero correr 21. Não, calma aí, Daiane, tu ainda não tá preparado. Essa história Tá aí, de corredor, né? Tinha um aluno meu que ele disse o seguinte: eu vou correr 21 quilômetros, vou participar dessa meia maratona. Eu disse: não. Você está preparado para correr no máximo até 15. E aí ele não falou mais nada, participou do treino,
e passou 2 semanas ausente do treino. E aí, por coincidência, fui perguntar assim, o que está acontecendo? Claro. Aí ele disse, Coincidência não, você foi atrás do seu atleta. professor, eu nunca mais vou lhe desobedecer. Eu estou há 2 semanas sem poder levantar. Fui correr uma meia maratona, não sei como eu cheguei em casa. É por isso que eu Que- digo que essas academias públicas têm que ter um educador lá, Tem né? que ter livre. alguém que oriente. Isso, Que tem que ter oriente. orientação. Porque, por exemplo, você vai participar de um Ironman, você tem que estar preparado, né? Emocionalmente, né? Você sabe que quando você não está preparado para enfrentar uma prova assim, de longa distância, eu já fiz uma ultramaratona, mas não quero mais. Agora eu digo para os meus alunos, olha, mas vocês têm que ser disciplina, fazer as correções necessárias para você chegar numa corrida, tá tranquilo. Agora eu curto só a paisagem na corrida. Ó, Eu vou correr. deixa eu trazer uns dados estatísticos aqui que são favor. bem interessantes para a gente, né? Existe uma pesquisa mundial, né, sobre o crescimento do esporte, principalmente da corrida, né? Então, o triatlo, ele tá dentre os 10 esportes que mais correram, que mais cresceram, né? O triatlo, ele tá entre os 5. E eu acho muito legal isso, né? Com certeza. Mas o que é interessante dessa pesquisa? E é uma pesquisa corroborada pela Ticket Sport também. Ele destaca o crescimento das mulheres dentro do triatlo, triatlo. né? Uhum. E também vem corroborando porque o esporte completo. A própria Confederação Brasileira de Triatlo, ela fez uma pesquisa, né, sobre como é que tá o papel da mulher, e fala a mulher, da mulher no triatlo, né, enquanto gestora, treinadora, técnico e a própria triatleta, né? A própria triatleta ainda é muito pequeno. Essa pesquisa foi de 2024, né? Tá aí no site da CBTRI. E assim, cresceu, mas ainda é muito pequeno, é 20%. Assim, é uma pesquisa nacional, né? Mas a gente vê que ainda é pouco. E o que aí pensando nisso, né? Em todo esse cenário da mulher, e a Ticket Sport corroborando também que a gente está crescendo, né? Na participação feminina, que está aí também uma pesquisa que eles fizeram. O que a gente faz aqui no Pará, em termos de triatlo? A gente incentiva, a gente conversa com alguns organizadores, né? E incentiva que eles façam algo diferente dentro da prova. Então, por exemplo, tem um organizador que ele fez, numa das provas, era triatlo, né? Mas ele fez um troféu exclusivo chamado Trudy Edley, né, foi aí uma grande nadadora, enfim, lá da década de 70, né, ela foi disruptiva porque ela disse que as Olimpíadas queria atravessar o Canal da Mancha, Abriu e ela caminho, foi, né? isso, e tem até um filme sobre ela, então a gente, cara, vamos pegar esse mote aí, e por incrível que pareça, né, o organizador veio e falou, a gente vai fazer um troféu exclusivo aqui. O que é esse troféu? A primeira mulher a sair da água, a natação mais rápida feminina, ela vai ter uma homenagem especial dentro da prova do triatlo. Ela pode nem completar a prova e ela pode nem ganhar nada. Mas se ela for a primeira, ela vai ser homenageada. Natação. E Nossa, vocês legal acreditam isso que aí. deu muito certo? O organizador cresceu em 20% a participação feminina só porque ele colocou uma ação que foi direcionada para as mulheres. Eu achei incrível. É incrível, é incrível. Que nós, naquele bom. grupo nosso lá de corrida, nós vamos começar nas próximas corridas fazer esse tipo de atividade, porque é motivador também, Totalmente. né? É muito. É motivador. Mas, Dayana, para nós, né? Hoje, a corrida, ela cresceu muito, né? Cresceu muito. Muita gente quer correr, né? Mas, assim, ainda hoje, assim, eu me lembro quando eu estava estudando, né? Tinha uma professora que ela dizia o seguinte, na década de 70, teve um bull, né? Que era chamado Cooper, né? Que era um médico, ortopedista, né? Que ele era, na verdade, cardiologista, né? Norte-americano. Então ele criou, né, a questão do Cooper, todo mundo saiu a correr aí pelas estradas, pelas ruas. Aí ela dizia o seguinte, esvaziou o consultório dos cardiologistas e encheu
dos ortopedistas. É. Então, hoje, na prática do esporte, né, teve um crescimento muito significativo de mulheres, né? Então, isso é importante, é libertador, porque isso vai incentivando bastante novas mulheres a se inserirem, né, Exato. com mais empoderamento, Uhum. né? Até para combater, né, essas determinadas ideias limitantes de que a mulher tem que ter outra função, né? Que eu, como professor, educador, eu não jamais Claro. vou admitir que as nossas atletas sejam submetidas a esse tipo de ideologia, né? Uhum. Ajudar a suscitar, né? Quando a gente faz uma roda de conversa, aí depois você começa a perceber os bisuntos, né? Sim. Isso é verdade, poxa, né? A gente precisa mudar, precisa avançar, né? Imagina quantas mulheres estão submissas, não desenvolvem atividade por questão de preconceito, por questão de submissão mesmo, né? E eu gosto de falar assim, sobre o Red Pill, né? Essa comunidade que cria factoides contra as mulheres. E tem muitos homens, pessoas com boas formações, Sim. né? Sim. Quer dizer, Tem até formações aqueles homens que deformadas, sobem né? na montanha lá para ficar 3 dias lá, dialogando em como tratar as mulheres, né? Tem essas comunidades. Sim. Então, são coisas que a sociedade atual, né, a conjuntura atual mundial, ela tem apresentado, mas também tem pessoas que têm refletido sobre isso. Está escrevendo, pesquisando, e precisa com que as mulheres possam melhorar seu desempenho, não só na atividade esportiva, mas no seu empoderamento, né? Sem perder que você ouve. Eu, como educador físico, tenho escutado assim, cada bobagem. Correr deixa pessoas mais velhas, né? Praticar atividade de alta performance, né, diminui a feminilidade, Libido. É. sabe? Esses mitos, né? E aí, o que é que vocês acham disso? Como é que vocês reagem a essas... Como você está dizendo, algumas coisas são realmente Sim. fake news, né? Pois São, é, né? total. Eu acho que a ciência prova isso e o que a gente precisa fazer é, na verdade, divulgar, né? Exato. Aí é muito importante que as mulheres que praticam esporte Fazer essa exatamente divulgação. o que está. É real os problemas ortopédicos, é real. A gente sabe Isso. que em muitas atividades, né, você precisa ter muito cuidado, né? Mas você tem como, né? Tem ortopédias hormonais, todos Tem. esses fazem parte da nossa Sim. da vida da mulher, né? Então, É isso. a menopausa, né? Às vezes até perda de massa magra, perda de calcificação, de tudo. Todos os problemas que a gente enfrenta, isso aí faz parte do processo da mulher. Então, você tendo os cuidados, tendo as orientações, né? Você não, é como você falou, você não pode chegar, querer correr uma meia maratona amanhã, né? Isso aí vai lhe dar um problema mais na frente, até naquele momento ali, uma orientação, uma divulgação, não desmotivando o seu atleta ou o seu aluno, mas pedindo ele aí a um cardiologista, aí a um ortopedista, aí a um endócrino para fazer um acompanhamento hormonal das suas taxas, tudo isso vai interferir. Pois é, totalmente fundamental. Então, acho que o nosso papel como mulher, como educadora, como gestora, a gente precisa incentivar as mulheres a praticarem, não só as mulheres todas, mas focando nesses problemas que a mulher passa, que é normal o processo da vida, orientando para uma melhor... A tecnologia é para isso, Exato, né? Pelo amor de Deus, hoje... Até roupas adequadas, tem Exatamente. outro para praticar natação que Isso. diminui o atrito com a água. É impressionante a evolução de tudo isso, né? De tudo, a Que é a bicicleta, ciência do uma esporte, roda né? melhor, um capacete melhor que desliza Com no ar, certeza. melhora entendeu? Que dá uma Então tudo, segurança pois maior uma e o corrida, um atleta tênis possa com placa de ouvir, carbono né? que você está quase voando.
Então, hoje em dia, existem várias tecnologias, né, Uhum. que ajudam Agora, o também que é no todo o humano, processo. é humano. Pois é, Cansaço é humano. não tem muito que, As mulheres né? não são Pois robôs, é, né, não tem na muito prática. que, Então, por mais que tenha tecnologia de ponta, exato, mas, né, tem os limites, né, Exato. as Sim, ó. limitações e tudo mais. Mas eu acho que a mulher tem tudo para avançar e nós temos atletas aí que despontam, né? Com certeza. Aí já tem a questão do desempenho feminino e masculino, Uhum. tem as diferenças Lógico, naturais, naturais, humanas, né? E tudo. Mas, né? Bom, enfim, acho que por enquanto mulher compete com mulher, homem compete com Isso, homem. Qualquer exatamente. dia desse vai misturar tudo. Mas nós já participamos aqui de competições mistas, né? Na Sim. corrida, né? É, mas a mesma premiação, com a igualdade de direitos, igualdade de condições, Não, de e tudo, resultados. resultados. Foi. Olha que bacana. Foi. É. Como uma equipe, né, para correr uma meia maratona. Aí tinha 2 homens e 2 mulheres. Ah, legal. Eu que montei a estratégia, doida que eu sou, eu montei a estratégia. Digo, meu irmão, bora ver esse percurso aí. Mas, Deu No certo. final, a mulher não pode alegar que perdeu porque o homem é mais forte. não, não foi erro meu de estratégia. Eu botei a mais fraca no início, eu disse, eu sabia que era errado. Mas olha, vou compartilhar aqui uma alegria nossa do pai. A gente tá com 2 atletas que vão representar, vão para Ponte Vedra agora, né, em setembro. As únicas 2 atletas do Pará são mulheres, entendeu? Aí na repescagem já entrou o Léo, que é o nosso atleta também, né? Já vai, mas assim, só tava 2. De 7 convocados para esse Mundial, né? Em Ponte Vedra da Espanha. 2 mulheres vão representar o Pará. Olha a história significativa que a gente está total. criando, E ao mesmo entendeu? tempo que nós temos essa alegria, nós temos a tristeza do Pará não vir sediar a Copa do ano que vem, né? Vocês vão ter jogos da Copa Feminina lá? No Vai. Mundial? No Recife, Vai ter no Vai. Recife? Nós ficamos de fora. de novo, Um né? super estádio, com uma prática esportiva Tem 4 4 jogos. jogos. grande. 4 jogos. né? Vamos ter. Quatro 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 jogos. jogos, nem É. do Pará. Nem pra cá, você acredita? E se você conhecer o nosso estádio, não deixa nada desses os melhores do Brasil. Mas tá vendo, Maria? Doutora, a gente tem que estar sempre se provando, né? Exato. A gente sempre tem que estar se provando. Tem que provar que é boa porque é boa e é boa porque Isso. é mulher. E- Apesar e de a- ser mulher. e eu sempre falo- duas vezes. E eu falo que a gente prova, não é na palavra, não. Porque, dentro fala muito, meu irmão, eu mostro na ação, entendeu? Eu mostro o resultado. Que quando tu mostra resultado, não tem como a pessoa dizer que não tá dando certo, né? Tu tá colhendo os frutos daí, mas a gente sempre tem que estar se provando. É por isso que eu te falo, o Pará tem que sempre estar se provando. Vai se provar, vai. Então, meu irmão, só me dê a oportunidade, porque aí a gente consegue Você tem mostrar. uma governadora mulher, certo? É. Isso fez Ah, diferença, Raquel. Para mim, para o meu olhar, tem feito muita É diferença. mesmo, porque Muita nós diferença. agora teremos uma mulher, porque Sim. ela era vice e virou governadora, porque o governador vai ser candidato Tem a feito senador. muita Faz diferença. Faz bastante. Ela tem É um olhar para o esporte, tem tido um olhar para o esporte, assim, para mim, diferenciado. É mesmo. Tem Diferenciado. dado bastante Aumentou a apoio. quantidade, Isso é muito bastante nossa, apoio. eu saber, Então, a né? quantidade, aumentou a quantidade de Bolsa Atleta, o programa que nós temos lá. Sim. Então, hoje a gente tem uma quantidade muito, muito grande de atletas recebendo, com quase todas as modalidades esportivas. 1.500, né? Entendeu? É, 1.500. muita, muita. Maior gente. programa, né? O maior maior programa programa de Bolsa Atleta. 15, quando eu era prefeita, 1.500. É muito interessante. Já fui atleta beneficiada, já fui treinadora beneficiada. Hoje em dia eles têm um olhar para o atleta e existe é lá muito uma bolsa importante, atleta né? e o bolsa técnico. Então Olha, eu recebia isso não na. existe aqui, Pois é. É porque é Não, importante, né? Porque É muitas importante vezes. porque o atleta ele precisa do treinador, né? Então o atleta o treinador ele precisa acompanhar, ele precisa orientar. Então a gente tem para lá todos esses programas. Então ela tem voltado, olhado as pistas, tem feito muitas Infraestrutura? obras, infraestrutura tem. Olha que interessante. muito Essa interessante. sensibilidade Isso. feminina. Eu sempre acho que a mulher tem esse diferencial, né? Bastante. Nós trabalhamos muito com a razão, que é próprio de quem está nos centros de poder, mas se a razão não deixa a
sua decisão muito clara, você usa o coração com a maior facilidade, coisa que homens não fazem, né? Exatamente. Nós, mulheres, usamos o coração e, na maioria das vezes, acertamos, quando assim o fazemos. Ó, o Ronan falou aqui, 650 passagens aéreas no programa Passaporte Esportivo do governo de Raquel Lira, né? Exato. Ela é uma incrível, ela é uma mulher que tem um olhar... Eu vou dar uma olhada, ver o que tem lá que não tem aqui, para fazer proposta de lei. Com Olha, certeza. que legal. Eu digo assim que... A como é o Juliana Santos pode Dumont, até... Santos Dumont. é o maior referência, participante. referência. Fez uma reforma de piscina com provas oficiais. Para mim, eu vejo uma estrutura olímpica ali. Uma piscina de 50 lindo. com Eu nunca arquibancada. fui, só vi por foto, É, né? muito que eles bonito. me A mostram. gente tem uma Tô vendo tu pista- torcendo aí, parece que tu tava lá. Mas é porque é inspiração, É. sabe, Maria? A gente A vê gente tem uma... quando É. eu tô igual tu. Tem que ir lá, já Quando eu chamei vejo as ela, coisas já convidei lá, ela para ir para lá. em Quando eu vejo outubro. as coisas, eu disse, mas por que no Pará não dá pra ter isso daqui? Não? O que falta pra gente ter? Falta... Pista oficial É. também, com provas seletivas de jogos universitários, jogos escolares, Ó. tudo tem lá. Coisa Porque boa, você sabe né? que agora está crescendo o turismo esportivo, Isso. aonde as pessoas que gostam de esporte vão visitar os estados que têm os maiores centros, Exato. que tem os estados, que tem os atletas, que tem... né, impressionante. A gente vai no Rio de Janeiro, é uma fila para ir no Maracanã. Né? Pois Vai é. na Argentina, vai todo mundo pro Boca Juniors, né? Alice? Papo bom, Até eu né? vou. Até eu fui. Meus filhos, tudinho. Nunca Ó. torci pela Argentina. Mas, Maria, vou te dizer uma coisa. Aqui na cidade de Belém já foi realizado, nessas programações de verão, os Jogos da Natureza, como programação de verão. Mas aí não tem sequência, né? Mas foi uma coisa assim, muito E o que seriam os interessante. Jogos da Natureza? Jogos da Natureza foram atividades desenvolvidas em plena área de floresta do corrida rústica, trekking, Tirolesa, essas coisas, né? Boia cross, essas coisas, né? aquele capivara. Não, eu estou falando porque faz um tempo isso. Sim. Aquele atleta capivara, que era um dos melhores de bike, né? Aquela bike show, Sim. ele veio para cá, né? Participar dessas atividades. Isso foi em 90, década de 90. Agora nós vamos ter os Jogos Indígenas, que lá deve ter, né? Já teve. Qual é o... Já teve aqui. Não, aqui vai ter. Mas lá no Nordeste, quem é de lá, natural de lá, são os Pataxó, que são importantes. Enfim, deve... Aqui foram realizados vários jogos indígenas. Corria várias cidades. É a Copa, que vai vir para cá, dos indígenas, porque Não, estava aqui rodando um tem, projeto da Copa, tem, né? Mas é estadual. Estadual. Uhum. Foram vários jogos indígenas. Eu me lembro que eu participei É difícil de... incentivar atletas indígenas participarem do triatlo. Eu Boa. participei trabalhando no que foi realizado em Conceição do Araguaia, na Praia dos Gaivotas, 2006, se eu não me engano. Se não me falha a memória, eu trabalhei nesse... E foi o último também. Foi o último. Você ia nos dar uns dados. Sim, era do Bolsa Atleta lá de Pernambuco, né? Que me passaram aqui. Eu tô aqui no... Tá ótimo. Tem um back-office aqui, gente. Mas isso é Ó, maravilhoso. Bolsa Atleta, 1.541 atletas contemplados, mais 90 treinadores. O Bolsa Técnico não Isso, existe no Bolsa Brasil, não, né? Foram vocês, né? Pioneiros Eu lá, né? nunca ouvi falar. Foi Ronan Gueiros que está aqui com a gente. Ele que criou Esse Bolsa técnico. Olha, Isso é Técnico. uma iniciativa que pode ser... vou fazer uma indicação para o governo do estado criar aqui. É Inspiração, muito interessante, olha é aí. muito interessante. É inspiração. Coisas que são boas. Tem que ser... Claro. Claro, tem que ser compartilhadas. Tem que ser compartilhadas. Exatamente. As São boas práticas, né? A experiências, né, gente que se vão inspira. Mas olha, trazendo... tinha dois assuntos que eu acho que não vai dar tempo, né? Não, já estamos... Já vai ficar Vai no ter a outro... parte 2. Já fica Maria com vai ter a gente parte pode 2. uma Vamos coisa fazer a ou parte outra, né? 2. Mas é bom no Sai comentário puxando. final aqui a gente mencionar, né? Sim. Claro. Mas Porque- olha, eu estou mais curiosa lá por Pernambuco. O que mais que vocês têm de novidade lá? Olha, Primeiro, você está aqui passeando ou você então, tem- eu vim a convite Turismo, da Daiane para Digo, conhecer tem a cidade, né? esportivo
vou participar da prova. Não tem turismo católico que vai Sim. visitar na Europa, principalmente, aquelas igrejas, fazem. Sim. Tem o Já nosso tem a turismo. caminhada lá Tem, de eu não conheço Compostela, né? aqui. Aí quando Daiana me falou da prova, aí o que ela me falou que eu precisava fazer para chegar até a prova, eu disse, meu Deus do céu, porque eu vim para cá, para Belém, daqui eu vou para Bragança, de Bragança eu vou para Juruteua. Sim. Aí, eu, caramba, vou fazer isso tudo. Todo mundo ficou impressionado, porque eu saí de Vai Recife, sair né? correndo. Mas A aí prova, eu vim. só para destacar, a prova é seletiva É, pro seletiva Mundial do para o Mundial do Canadá. Canadá. Então, se ela ganhar, entendeu? Tá forte. Já garante a vaga. Não é que garante, mas assim. Mas já tem uma soma de pontos. É, tem 6. Tu concorda comigo? Só, no Brasil só tem 6 seletivas. No norte somos os únicos. Pois é. Pará Eu vindo é pra cá, exclusivo. é, A chance dela é incrível, entendeu? entendeu? Então, E eu fora vim que ela traz a através mãe fazer o do- turismo. Eu vim para conhecer a cidade, né, que eu não conhecia, conhecer Daiana, né? A única representante mulher também que eu queria conhecer, ter esse intercâmbio, conhecer outras pessoas aqui também, trazer um pouco da história da gente, fazer esse E intercâmbio quando vai político. ser a Domingo. prova que você vai participar? Domingo agora. Domingo, juro que Aí eu cheguei hoje, vou amanhã, tô indo para Bragança e vou tentar conhecer alguma coisa. Hoje à noite eu ainda vou tentar conhecer alguma coisa. Bragança é lindo. Lá tem um restaurante que é dentro de um trem que fazia, outrora fazia a linha Belém-Bragança. Legal. Aí eles conseguiram recuperar e agora tem um Restaurante. É interessante. Acho que Isso. dá tempo. Tem hotéis super históricos que eles conservaram, Sim. entendeu? Então, É acho uma que para cidade mim é muito um lugar bonitinha. interessante. Eu queria também conhecer aqui que eu não conheço. Também falar em Recife, a gente come muito açaí. Eu queria vir aqui comer o açaí point do do açaí. Pará. Açaí Vai raiz, pra Me como diz, né? indicaram, eu sou raiz, É eu como Amazônia açaí da Cuia, puro. que é maravilhoso. Amazônia da Cuia, você vai gostar. Aí eu Porque vim como eu mais. sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, na COP30 eu servia também de CICER. Então eu aprendi todos os lugares. Legal. Então, Mas é isso. bom, nós estamos chegando aqui intercâmbio. ao nosso tempo, né? E vamos fazendo as nossas considerações, né? Nosso relato aqui, eu desde já quero agradecer a todas vocês por participarem dessa primeira podcast nossa, né? Que estava prevista para março. E teremos outras, sempre com foco no esporte, a mulher e as suas ações. O próximo vai ser daqui a 10 dias, né? Aqui mesmo nesse estúdio. Você mencionou, né? A Ana Júlia, ela está convidada. A Ana Júlia foi uma atleta de natação, a família toda dela é de natação. Legal. Foi antes de mim um pouco. E a Ana Júlia ela tem uma trajetória aqui fantástica aqui no. Ela foi vereadora, foi Deputada vice-prefeita, federal, foi foi deputada senadora, federal, foi senadora, foi governadora. governadora. Hum. Agora é Interessante. candidata a E- suplente de senadora. E uma mulher assim, Tá muito querendo. interessante do ponto de vista da sua trajetória aqui na nossa região, que acho que não deve ser muito fácil no Nordeste também, uma mulher conseguir eleger governadora, né? Ainda A família dela, Carepa, tem uma tradição na natação muito grande. Aqui os irmãos foram campeões de natação. Foi um pouquinho antes, né? Ela foi de uns anos antes, assim. Mas ela foi. Então, é uma experiência muito interessante para que a gente possa estar conversando, né, dentro do nosso programa aqui do Vida, Saúde e Alegria, né? E tem outras pessoas que virão, né? Sempre mulheres, né? Quem está de homem aqui sou eu, porque eu vou estar fazendo a mediação, né? E porque nós estamos lá com o nosso programa. E também vem algumas alunas nossas, né? Tem algumas alunas que pedem assim, eu quero falar da minha vida aqui também, né? Acho que tá legal, vai esperando, vai chegar a hora, não é para agora. Então, mas é interessante com que a gente possa, inclusive, estimular aqui nos grupos, né, de assessoria de corrida, possa fazer essas rodas de conversa. Uhum, A gente não conversar só sobre estética, mas conversar
papo de mulher mesmo. Pessoas que passam por situações extremamente constrangedoras, inclusive nas assessorias, né? Exatamente. Para que possam mudar esse tipo de comportamento. Porque não adianta dizer que estamos numa era mais avançada, mas ainda estamos retroagindo. Até para que nós, homens, né, possamos ter uma nova forma de ver o mundo, né? Mas eu quero te dizer assim que eu estou muito feliz com as mulheres de hoje, viu? Assim, são mulheres guerreiras. Quer dizer, eu nem gosto dessa expressão guerreira, porque parece que você obriga que a mulher seja, né? Não é isso, mas nós temos um grupo de mulheres aí que está rompendo mesmo isso. Bom, nós somos hoje resultado de lutas que foram feitas por mulheres que vieram antes da gente, né? Que nos permitiram estar no esporte. Isso. Que antes era proibido mulher Eu praticar tenho uma esporte. pergunta para É. vocês. Por favor. Quem é a tua inspiração, Maria? E para Ju também. Quem é a inspiração de vocês quando vocês pensam assim em mulher? Uma mulher, ou mulheres, né? Que são inspirações para vocês. E essa pergunta vai para ti também, né? Então vamos lá. Vai ser. Eu joguei na mesa aqui, porque é legal a gente saber as referências, Sim, né? Claro, claro. Porque as inspirações às vezes estão perto da gente. Isso. E a gente só percebe isso depois, sabe? Ou até durante, no meu caso, né? Mas, por exemplo, a minha mãe foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Então, ela e meu pai, eles foram uma inspiração muito forte, porque meu pai também foi um político de vanguarda e tal. Meu pai era direitona mesmo, né? Antigamente só tinha 2 partidos, mas ele era um homem à frente do seu tempo. Então, desde cedo, meu pai me botou para estudar inglês com professor em casa, a praticar esporte, né? Tocar violão. Então, nós tivemos incentivos dentro de casa e a minha mãe, ela foi enfermeira Nery. O que era? Era assim, era a única escola de enfermagem do Brasil, era no Rio de Janeiro, que era a escola Ana Nery. O meu avô mandou a minha mãe, com 18 anos de idade, filha única, estudar no Rio de Janeiro, na faculdade, na Universidade Ana Nery, que formava enfermeiras. É verdade que ela foi cuidar, né? Que era a primeira coisa. Mas já pensou um avô, numa cidade pequenininha, que eu sou de Santarém, mandar a única filha para o Rio estudar? Naquele tempo, nos anos 50, né? Aí a minha mãe volta de lá, formada e tudo, enfermeira Ana Nery, que era top, era tipo assim, um mestrado, um doutorado, né? Aí foi, trabalhou, e aí conheceu meu pai e tal, namoraram, casaram e tal. Aí vieram os filhos. E eu sou da primeira geração das mulheres que trabalharam fora mesmo, tá? Que saíram de casa para trabalhar, né? Não foi só para cuidar, foi mesmo para trabalhar. E o meu pai dizia, sabe o que meu pai dizia para minha mãe? Que se ele pegasse porque nas férias a gente tinha que fazer aquelas aulinhas lá, né? E era sempre bordado, era ponto cruz, ponto não sei o que, era ponto não sei o que. E o meu pai dizia para minha mãe, se eu pegar a Maria, que eu sou a Maria do Carmo, nome da mãe dele, tá? Machista nesse ponto, né? Se eu pegar a Maria lavando, passando e cozinhando, tá? Eu vou ficar chateada com você, ele dizia para minha mãe, tá? Porque eu quero ela aprendendo inglês, quero ela no esporte, quero ela na música, eu quero criar minha filha para voar. Ele dizia isso. Então, eles foram essa inspiração, entendeu? Dentro de casa, né? Incentivados por pai. Então, é por isso que a família é importantíssimo. No aspecto do incentivo, protege os filhos, mas prepara-os para o mundo, para viver, né? Meus filhos estão na África hoje, estão os 2. A minha filha terminou um namoro de muitos anos, está solteira, e ele foi com ela. É uma viagem de irmãos, são os 2 na África do Sul. Aí eu tô aqui, né, de joelho, né? Porque a gente tem que ter cuidado, você sabe, daquelas formas na África do Sul. Não saiam sozinhos. Por favor, se um estiver cansado, deixa o outro, não vá quietar. O que está menos cansado são vocês, tem 30 anos, e outro 26. Mas mãe é mãe, né? Então, eu acho que a grande inspiração foi a minha mãe, e foi uma inspiração que passou cedo, ela morreu muito jovem, com 49 anos. Foi. E meu pai muito jovem, com 55. E eles passaram muito para a gente essa força. Nós somos 4 irmãos muito unidos até hoje. Um incentivava o outro. A gente não solta a mão do outro até hoje. Não solta a mão de ninguém.
Coisa boa. Então vamos lá. Todos casados e tal. Mulher Cláudia foi esposa do meu irmão por um tempo, mas eu sempre junto. Então a minha mãe foi a minha maior inspiração. E a sua? A minha grande inspiração também, vou compartilhar com a sua ideia, foi minha mãe. Minha mãe sempre me incentivou no esporte, me incentiva até hoje, meus irmãos também. Então, desde os 2 anos que ela botou a gente na natação, por uma frustração dela própria que ela tinha, até hoje ela não sabe nadar. Então, aconteceu uma situação na infância dela e ela tinha medo de água, então ela nos incentivou a praticar, né, a natação desde criança, e daí a gente foi desenvolvendo. Lógico que no meio do nosso crescimento aí, da nossa vida, a gente fez judô, eu fiz todos os esportes que você imaginar da vida, eu fiz futebol, vôlei, basquete. Então, mãe sempre incentivou e sempre esteve presente. Ela foi aquela mãe presente que estava na arquibancada em todos os treinos. Todas as provas, ela estava lá gritando comigo, com meus irmãos, e como vai até hoje. Sempre que eu vou para as provas, e até hoje ela está comigo e com todos os meus irmãos. Então, para mostrar o incentivo, né, e me inspira a dar essa qualidade. Para os meus atletas, eu não tenho filho, tenho cachorro, mas então... Sim, a mãe pet. Então, hoje eu consigo, eu tenho sobrinha, tenho 4 sobrinhos pequenos, maravilhosos, que também incentivo eles no esporte. Isso vai passando, né, de geração em geração. Então, a inspiração que eu tenho hoje, para mim, é essa. E onde eu puder levá-la para me acompanhar, eu ainda consigo levar. Onde eu puder, eu levo. Isso é E aí, Dai? Eu vou fechar, né? Você vai fechar. É assim, a minha mãe é uma inspiração para mim, mas ela não é na completude, sabe? Porque ela morou, ela não tem... Hoje, pro que eu vivo, eu preciso de uma inspiração que ela me dá inspiração de valores. Isso daí é incrível, né? Mas eu me inspiro muito em mulheres que estão fazendo a diferença, sabe? Então, tem uma mulher lá atrás que eu me inspirei muito, o nome dela é Guiomar Passos. Ela é de Belém. Foi ela que me ensinou muito do que eu sei hoje sobre autodesenvolvimento. Eu tenho ela como uma verdadeira mãe para mim, sabe? E foi um momento de virada de chave. Então, Guiomar Passos, que é de Belém, é coach, passamos 7 anos trabalhando juntas, realmente ela me inspira. Além dela também, a Luísa Helena Trajano, que é dona da Magazine Luiza. Ela é uma mulher que eu acompanho a trajetória dela faz muito tempo, pela história de vida, por muitas coisas que ela construiu, sabe? Recentemente tem a Leila, né, que é do futebol. Eu gosto da postura dela, é uma mulher que me inspira muito por conta da gestão que ela faz, né, e do posicionamento que ela vem fazendo também enquanto mulher, porque no futebol, gente, a coisa é mais dura, sabe? Pois ali pega pra capar mesmo. E alguém me apresentou Raquel Lira, que também é uma pessoa, ela é uma inspiração. Porque eu olho pra ela e eu digo assim, gente, como é que ela consegue fazer essas coisas assim? É governadora, né? Porque ela é mulher e ela, assim, ela faz o certo pelo certo, sabe? Ela tem uma gestão, eu venho ajudando ela com uma gestão diferenciada e isso me inspira. Isso me inspira muito. Bom. E hoje tenho à frente aqui 2 pessoas que eu não conhecia muito, mas que o podcast, obrigada, Getúlio, me deu o prazer de conhecer, que vão ser inspirações para mim também, viu? Aprendi muito com vocês. Então, gratidão. Eu já agradeço agora, valeu muito. Todo esse tempo que a gente ficou aqui. Olha, a mãe sempre é uma inspiração, né? Sempre é. Dificilmente um filho que não vê na mãe uma Uma referência, né? Nossa, Para alguma coisa, né? Sempre. para onde vai, a mãe tá lá, né? Até mesmo naquele meliante lá, né? Que pro policial é o meliante, mas para a mãe é o filho amado, Com certeza. né? Claro. E para aquele filho lá é a salvação, né? Bem, mas vamos às nossas considerações finais, né? Agradeço muito, Getúlio, a possibilidade de estar aqui, de conhecer essas 2 meninas também fantásticas, tá? Um pouco da história de vida de cada uma inspira a gente, sim, também, né? E do esporte, o que é mais importante, Com porque certeza. vocês estão num espaço extremamente masculino, né? De poucas oportunidades para as mulheres, de diferença no tratamento, e vocês conseguem, vocês estão conseguindo e vão conseguir mais ainda. Então,
Que bom conhecê-las. Quando eu vim para cá, que o Getúlio me convidou, eu fiquei um pouco preocupada. Eu digo, meu Deus, eu não sou atleta de alto rendimento, eu conheço pouco do triatlo, mas eu vou lá, porque a gente a vida é sempre bom a gente conhecer, certeza, ouvir. Vocês é. me inspiraram, vocês me ensinaram e eu fico muito feliz. Obrigada, Getúlio, por essa oportunidade. Eu que agradeço, deputada Maria. Eu agradeço também, gente, essa oportunidade de estar aqui, né? De compartilhar e aprender também com cada um, ouvir a história e poder levar à frente, né? De uma forma que cada um absorve de forma diferente, né? Cada um compartilha de forma diferente. E eu estou muito feliz em estar aqui, poder conhecer essa cidade que estou gostando, linda, esse calor arretado, que eu gosto de calor. E de conhecer pessoas novas, pessoas diferentes. Então, eu gosto. Então, agradeço demais por esse convite e essa oportunidade de estar aqui falando somente sobre esse assunto também, que é muito E como importante. você está no meio da Amazônia, você vai ver também umas belas de umas chuvas, viu? Tá chovendo para lá também Tá direto. demais. Lá em Está chovendo Recife no tá. Nordeste, olha, Vai que chover. é assim, eu vejo, mas aqui, eu bem, aqui é no meio da Amazônia, né? Sim. Amazônia é. Eu também agradeço muito, sabe? O espaço, falar de esporte, principalmente por a gente estar falando de esporte, né? Como a gente está numa caminhada de expansão, de luta mesmo para o triatlo se tornar referência. Antigamente eu falava assim, não, eu quero que o triatlo se torne referência no norte, sabe? Pelo menos aqui no Pará, depois eu já pensei no norte, agora eu já penso no Brasil mesmo, viu, gente? Não vou mentir para vocês, não. Porque a gente tem muito para entregar, sabe? demais. E espaços como esse oportunizam que a gente fale do esporte, sabe? Fomente e diga o que a gente está fazendo, né? Com E certeza. falar e falar um pouco do nosso trabalho enquanto mulher, né? Exato. E trazer essa inspiração, porque, gente, eu tenho certeza que cada um de nós aqui que está hoje, e as pessoas que vão ver, que vão ver aqui tudo que a gente conversou, a gente vai inspirar alguém. Nem que seja uma Certeza, vai dar pessoa um toquezinho com o diferente, nosso, vai. com tudo que a gente falou aqui. E isso é muito bacana, porque a gente mostra a nossa força. Enquanto mulher, enquanto paraense, enquanto nortista, enquanto brasileira. Então, Getúlio, muita gratidão. E vamos nos seguir no Instagram, Isso. tá? Porque isso é importante, Sim. tá? Agora! mariadocarmo.stm. Olha, quero agradecer a vocês, né, por terem participado dessa primeira iniciativa, né, e que virão muitas, né? Pelo menos nós já estamos agendando algumas. Nós vamos falar da questão ainda um pouco mais, aí já vamos entrar num outro debate, não só do esporte, mas também da mercado de trabalho, como é que a mulher se insere, né? Porque a nossa Escala 6 por Né? 1, Esses acabar com atletas. essa escala 6 por 1, que prejudica as mulheres. muito, As né? mulheres são as mais prejudicadas. A gente precisa de uma escala 5 por manter 2. sempre os direitos que já foram conquistados, né? Exato. Que quando a gente olha assim as reformas que foram proporcionadas nesse período aí, é um absurdo. Para se aposentar hoje, qualquer pessoa, talvez alguns nem consigam. Meu querido, a aposentadoria nos países desenvolvidos, ela é uma vitória, ela é assim, uma conquista. Eu diria que é a melhor fase da vida da pessoa. No Brasil, não. Quando você se aposenta, você perde subsídios, você perde salário, você perde qualidade de vida. Ninguém quer se aposentar. Obriga as pessoas a trabalhar até 75 anos na minha área, por exemplo, entendeu? Porque é a pior fase da vida da pessoa se aposentar no Brasil. Impressionante. Você podia fazer esse debate aqui também. Então, essa é uma das discussões, né? Esporte, mulher, condição de vida, né? Legislação, acho que a Maria pode até voltar novamente para falar das legislações, né? E também os novos estilos, né? Estilo de vida, né? Um estilo de vida com mais qualidade, com mais saúde, e que não pode ser uma realidade só do Ocidente, tem que ser aqui nós que somos latino-americanos, né? E agradecer, viu, Ronan Gueiros? Obrigado. Por estar conosco aqui, né? E a gente vai torcer aí que a confederação de triatlo possa progredir e que a gente possa formar novos, né, Ironmans
né? Uhum. Que a gente possa formar novos atletas com mais consciência, né, do seu papel. E já trouxe uma boa para a deputada Maria do Carmo, que está aqui presente, que é o Bolsa Técnico. A gente sofre muito. Nós somos técnicos, Muito bom. somos treinadores, Vamos a copiar. gente banca muitas vezes os nossos atletas, né? Passar todo o projeto para a deputada. Por favor. Né? Nós vamos passar esse projeto todo redondinho para ela apreciar e Que implantar bom. aqui, que é. Eu sei que vai dar certo. Ai, dará sim. Nós temos uma governadora de sensibilidade também. Então, agradecer, uma boa noite. Boa noite. E Boa noite. vou torcer por você, Juliana, para você já, Sim, desde aqui, Juliana, vou te seguir. já conseguir Obrigada. né, Teu as sobrenome pontuações. Mafra. é Juliana Mafra. Isso. Tu é E- Ju Mafra no, Isso, no no Instagram? Instagram. Tá. E a sua mãezinha, né, que está aqui É. acompanhando, que ela continue, que ela se Com recupere. certeza, ela E, vai estar lá. né, E a você, Dai, né, nossa querida Daiana, que é a nossa, da nossa Federação Paraense. E vamos estar juntos, tá? Tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos estar trabalhando junto, não só porque a gente treina junto, a gente corre junto, né? Mas que a federação aqui possa ter grandes êxitos. E estamos empenhados em realizar o nosso Mães do Tri, né? É porque nós tínhamos um grupo chamado Mães KM, e eu treinava essas senhoras, né? Fizemos vários eventos, né, com ela. Tu participaste de alguns, não foi, com ela? Foi. E eu era Legal. treinador delas, né? Olha, na parte esportiva lá em Santarém, eu me inspirei muito na Rita Peloso, que é uma professora lá. E agora você falou, ela continua com grupos, e eu vou lá nos grupos dela, das mulheres mais velhas e tudo. É fantástico. Eu acho que isso aí é um projeto. E para você, o teatro na Amazônia, isso chama a atenção do Brasil. A Amazônia hoje está em certeza. voga o nome, né? As pessoas querem vir para cá, nós estamos numa crescente de turismo. Eu acho que você puxar o triatlo na Amazônia, acho que é muito bacana. Viu? Então tá. Tá? Muito Obrigada. agradecido. Boa noite. Vamos estar torcendo para dar tudo certo. Obrigada. Obrigada. Boa noite.